Oi meninos, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais um Fractal Revisa. Hoje falaremos do conteúdo de fração, a nossa partezinha do sexto ano aí, que vai representar a fração. Meninos, vamos lembrar que fração nada mais é do que uma divisão. Eu pegar um todo e dividir esse todo em partes iguais. Veja essa ilustração aqui do nosso quadro. Repara que eu fiz uma forma de um círculo e peguei esse círculo e dividi ele em partes iguais. Dividi eles em cores azuis e cores vermelhas. Fração é a representação dessa divisão. Como é que eu represento essa divisão? Olha bem, vamos lembrar na aula que quando eu tenho a figura toda, todos os pedaços representam o todo. É a parte que eu dividi o todo. Quantos pedaços eu dividi o todo? Se você for olhar, o todo eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Esse aí é o nosso denominador. Denominador é aquela parte onde a gente divide a fração. É o todo, é em quantos pedaços o todo foi dividido. Então nós temos que essa fração aqui, o denominador é 8. Presta bem atenção agora que eu vou te mostrar dois tipos de fração. Vou te mostrar a fração que representa as cores azuis e que representa as cores vermelhas. A fração que representa as cores azuis é simples. É eu pegar o todo e contar quantas partes de azul eu tenho na minha figura. Presta atenção. Se eu olhar para o meu todo, ele foi dividido em 8 partes, aonde essas 8 partes, ele é o meu denominador. A parte de cima, que é chamada de numerador, é o que eu quero. Não é a parte de azul? É 1, 2, 3, 4. Ou seja, esta é a minha fração que representa a cor azul. E a cor vermelha? Lembrando que o todo continua sendo esse círculo, continua sendo dividido em 8 partes. Então, só quero a parte de vermelho, que é 1, 2, 3. O meu todo mudou? Não, o meu todo continua sendo o mesmo. Só que agora, eu quero só o de vermelho, que é 3 partes. Então, a fração que representa essa parte de vermelho é o 3/8. Numerador, denominador. Meninos, uma coisa importantíssima, que lembra, numerador é o pedaço da fração que está te representando. O denominador é o todo, é em quantas partes a minha fração foi dividida. Tudo bem? Meninos, vejamos este exemplo aqui de fração. Olha aqui, presta bem atenção. Silvia está escondendo 2/7 de sua idade e diz ter 40 anos. Quantos anos tem Silvia? Primeira coisa do nosso problema, ela não falou a idade real. Ela falou que tem 40 anos. Ela está escondendo 2/7 de sua idade. Ou seja, ela só falou 5/7 de sua idade. 5/7 é igual a 40 anos. Ou seja, 2/7 está escondido. Vamos ver aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Olha a nossa fraçãozinha aqui, ó. Olha, vamos reparar no nosso exemplo. Esse círculo todinho aqui tem que nos representar toda a idade de Silvia. Só que ela não fala toda a minha idade, ela só fala apenas 5/7 da idade. E esses 5/7 corresponde a 40. Ou seja, esse pedacinho aqui todinho do meu círculo, que é a minha fração, tem 40, né? 40 anos. Que é a minha ideia. Ou seja, se eu pegar o 40 anos, que corresponde a 5/7 aqui, o que eu quero que você entenda é que dá para me descobrir quanto que ela vai ter em cada grupo de 1. Presta bem atenção no negócio aqui que eu vou falar para vocês. Se eu tenho esses 40 anos e esses 40 anos foi fragmentado em 5 partes, descobrir cada parte fica fácil. Por quê? Basta eu pegar os 40 e dividir por 5. Quando eu fizer isso, eu vou obter que para cada parte da idade da Silvia que foi dividido, vai contar 8 anos. Saber a idade real da Silvia é simples. Quando nós descobrimos que cada pedacinho desse vale 8, ficou fácil. Peguei o 40, dividi por 5, deu 8. Cada divisão dessa aqui deu 8, não deu? Pois é. Descobrir a idade da Silvia, então vai ficar fácil. Cada pedacinho lá não vale 8? Pega o 8 e multiplica por 7. Ou seja, a idade da Silvia é 56 anos.
Meninos, no nosso segundo exemplo, eu vou usar aquele exemplo da TV. Presta bem atenção. Fui comprar uma TV e o preço dela à vista era de R$ 1.640. Mas como eu não tinha o dinheiro, comprei a prazo. E foi me cobrado um acréscimo de 3/20 em cima do preço à vista por eu pagar ela a prazo. E eu quero saber, no final, quanto eu acabei pagando por essa TV. Presta bem atenção, porque eu tive um acréscimo de 3/20 em cima do preço à vista da TV. Para me saber quanto que é esse acréscimo, é simples, meninos. Pega o meu total, quanto custou a TV? 1.620. E divide por 20. Então vamos lá, pega aí. 1.640 divide por 20. Ó, posso fazer isso direto, não posso? Pode. E 16 por 8. Não me sobra nada. Desceu 4. 2. Quanto que me deu? Nada. Ou seja, para cada 1/20, corresponde a R$ 82 que eu vou pagar de acréscimo. Só que ela não me cobrou 1/20. Ela me cobrou quanto? Ela me cobrou 3 20. Ela me cobrou 3 partes das de 20, onde o todo foi dividido. Então é simples, pega o 3 e multiplica por 82. Fazendo essa conta fica fácil. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Ela pagou pelo acréscimo de R$ 246, mas não foi a pergunta. A pergunta foi quanto eu paguei pela TV. O que eu paguei pela TV foi o preço que ela me custou à vista, que foi 1.640, mais os 246. Então vai ficar fácil agora, pessoal. Agora é só soma. 0 mais 6, 6. 4 mais 4, 8. 6 mais 2, 8. Desceu 1. Eu paguei 1.886. Agora preste bastante atenção nesse exemplo. Repara que ele me deu o preço total. Ele me deu o todo. Se eu fosse pegar essa fração, eu ia pegar o todo e dividir em quantas partes iguais? Em 20. Foi o que eu fiz. Cada pedaço dessa de 20 corresponde a quanto? 82. Quantos pedaços eu quero? Eu quero 3. Peguei o 82 que eu tinha achado, multipliquei por quê? Por 3. Quando eu multipliquei por 3, eu tive o valor do acréscimo, que o acréscimo foi de 246. Então, achar quanto eu paguei é o acréscimo mais o valor à vista, que deu exatamente R$ 1.886. Meninos, e a última parte da nossa prova é a classificação das frações, entre fração própria, fração imprópria e fração aparente. Presta bem atenção numa coisa. Frações próprias são aquelas frações aonde o denominador sempre será maior que o numerador. São esses tipos de frações, por exemplo, ó, 2/5, 3/7, 1/10. Repara que os meus denominadores são sempre maiores do que os numeradores. Diferente das impróprias. As impróprias é o inverso. O denominador é menor. Presta bem atenção. 7/3, 5/2, 25 5/8, 25 quintos e por aí vai. Ou seja, reparou bem? Sempre o meu denominador é menor do que o meu numerador. As frações aparentes, para ela ser aparente, a primeira coisa que ela tem que ser é imprópria, onde o numerador sempre vai ser maior que o denominador. Só que tem um caso especial para chamar ela de aparente. A divisão entre o numerador e o denominador tem que dar um número inteiro. Presta bem atenção, por exemplo, 6/2. 6 dividido por 2, 3. Tá vendo que deu a resposta em um número inteiro? Olha outro exemplo. 15/3. 15 dividido por 5 é quanto? 5. Olha aí para você ver. Tá vendo que essa divisão entre essas frações está dando uma resposta
inteira. Quando isso acontecer, o nome dessa fração é chamado de frações aparentes. Pessoal, então cuidado com isso na hora da classificação para não confundir. Própria, maiores, denominador maior. Quem que é o denominador? O de baixo. Imprópria, de novo, agora é o contrário. Se na própria é maior, na imprópria ela é o quê? Menor. O denominador é quem? O de baixo. E nas aparentes, sempre vai ser imprópria. Só que a divisão entre o numerador e o denominador tem que dar um número inteiro. Tudo bem, meninos? Boa prova para vocês.